Saudações, prezados acadêmicos, prezadas acadêmicas, bem-vindas à aula 4, medidas de dispersão. Conceitualmente, podemos dizer que as medidas de dispersão avaliam o grau de variabilidade de um conjunto de dados. Indicam se os valores estão relativamente próximos ou separados uns dos outros. Isso faz mais sentido se lembrarmos que na aula passada apresentamos as medidas de posição, que indicam valores centrais. Agora, o nosso objetivo é dizer o quão perto ou longe estão esses valores entre si em relação aos pontos de centralidade da amostra. As principais medidas de dispersão são o intervalo, amplitude total, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Vejamos como esses temas são apresentados no livro-texto. Temos então a aula 4, medida de dispersão, um conceito inicial bastante interessante, que é a própria dispersão. O que nós entendemos por dispersão? Veja nessas duas representações gráficas. Nós temos dados representados aqui que têm as mesmas medidas de tendência central. Se você tentar calcular média, moda e mediana, você vai encontrar os mesmos valores. Contudo, é possível dizer que esses dados são iguais? Com certeza não. O conjunto de dados aqui, eles apresentam medidas de posições iguais, mas a dispersão dos dados é bem diferente. O primeiro, o gráfico da esquerda, mostra dados com menor dispersão, mais concentrados, e o gráfico da direita mostra dados com maior dispersão, menos concentrados. O primeiro conceito, então, que nós devemos ter para cálculo de dispersão é a definição de amplitude, e nós já trabalhamos com isso em aulas passadas. A amplitude é você entender a variação entre o valor máximo e o valor mínimo, né? Essa amplitude, via de regra, ela nos oferece dados para que calculemos o desvio médio absoluto. O desvio médio absoluto, cuja fórmula pode ser resumidamente representada aqui, a ideia é que nós calculemos o desvio de cada um dos elementos em relação à média. Seria o xi menos o x médio para cada um desses elementos. E efetuemos a somatória disso. Se fizermos o cálculo do desvio médio, matematicamente é possível comprovar que o resultado é sempre zero. A soma dos desvios médios, alguns desvios vão dar negativo, outros vão dar positivo, e a somatória é sempre zero. Qual é um dos recursos para que não tenhamos sempre esse resultado zero? É calcular o desvio médio absoluto. Para a fórmula de desvio médio absoluto, os valores são colocados entre barras, representando o módulo. Quando representamos o módulo, então, nós teríamos apenas valores positivos. Exemplificando o cálculo de desvio médio absoluto, tomemos aqui esses dois conjuntos de dados. Conjunto 1, 1, 3, 5. Conjunto 2, 1, 5 terços, 3, 13 terços e 5. Apresentado aqui o cálculo
do desvio médio absoluto. A média para o primeiro conjunto, a média, na verdade, dos dois conjuntos, é 3. Para o primeiro conjunto, então, nós faríamos a seguinte somatória. Módulo de 1 menos 3, mais módulo de 3 menos 3, o segundo dado, mais módulo de 5 menos 3, que é o terceiro dado. Isso daria desvio médio absoluto de 4. Para o segundo conjunto, realizamos o mesmo cálculo, somatória dos valores menos a média em módulo 1 menos 3, módulo de 1 menos 3, mais módulo de 5 terços menos 3, mais módulo de 3 menos 3, mais módulo de 13 terços menos 3, mais módulo de 5 menos 3. Isso daria 20 terços ou 6,667. O desvio médio absoluto, então, para o primeiro conjunto de dados é 4 terços. O desvio médio absoluto para o segundo conjunto de dados é 20 terços dividido por 5. Divisão de fração, recordar a professorinha do primário, uma fração vezes o inverso da outra, né? 20 dividido por 5, 4 terços. Teríamos as duas amostras com o mesmo desvio médio absoluto. Uma outra medida de dispersão é a variância. Na verdade, essas duas seriam as mais importantes. Variância e desvio padrão. Veja aqui a definição de variância. Ela é a média, a somatória dos desvios ao quadrado, né? Teríamos cada desvio elevado ao quadrado, como nós fizemos no desvio médio absoluto, elevando ao quadrado para termos esse mesmo efeito de não zerar a somatória. Então, pegando esse conjunto de dados, o que seria a variância? A média dos dados é 35,13. Essa barra em cima do último 3 quer dizer que nós temos uma dízima periódica. Na verdade, o x médio aqui seria 35,1333 até o infinito. Aí nós representamos x médio por 35,13 barra. O cálculo da variância é a média, são 15 dados, né? Então, 1/15. E aí nós fazemos a diferença de cada dado em relação à média ao quadrado. A somatória dessas diferenças. Em alguns casos, dados que apresentam duas ocorrências, você já coloca aqui, são dois dados de 26 menos a média elevado ao quadrado. Dois dados 29 menos a média elevado ao quadrado. E por aí vai. Nada que uma boa calculadora não nos ajude a fazer e calcular a variância como 80,92. Desvio padrão. O que seria o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Note que a variância, ela nos dá, como todos os elementos são elevados ao quadrado, ela nos dá também a unidade de medida ao quadrado, o que não faz muito sentido.
Se a variável fosse peso, a variância seria na unidade peso ao quadrado, o que não faz muito sentido. Por isso, a técnica de pegarmos a variância e tirarmos a raiz quadrada da variância, obtendo, então, o desvio padrão. A vantagem do desvio padrão é que ele está na mesma unidade de medida do conjunto de dados. Aí outros exemplos, vocês podem fazer mais à frente. E também, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse estudo, as propriedades das medidas de dispersão, como é que elas se comportam, isso em termos matemáticos. Nós temos que também aprender a trabalhar com essas medidas de dispersão para distribuições de frequências agrupadas. Lembre-se que em aulas anteriores, nós vimos que em vários casos, as nossas distribuições, elas vêm em classes. Da mesma forma como nas medidas de posição, nas medidas de dispersão, para cada classe é importante destacar o ponto médio. Exatamente o mesmo exemplo que fizemos na aula anterior, só que agora pegaremos as medidas de dispersão. Como é que seria calculada a variância? Como ela é uma média, 1 sobre 15, representando que nós temos 15 dados. São 4 dados na primeira classe. O ponto médio da classe menos a média elevado ao quadrado. Lembrando que nós estamos fazendo um somatório. Então, mais. A segunda classe tinha 2 elementos, o ponto médio da classe 4.431,5 menos a média da distribuição elevado ao quadrado. Continue esse processo, peça a ajuda da sua calculadora e chegaremos ao valor da variância. Lembrando que a variância, ela sempre vai nos dar os dados com a unidade de medida também elevada ao quadrado. Para finalizarmos, calcularemos o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Vamos então ao resumo dessa aula. Resumidamente, então, nós temos a amplitude total, que pode ser expresso de duas maneiras: a diferença entre o maior e o menor valor, ou o maior e o menor valor do grupo. Resumidamente, então, nós teremos intervalo ou amplitude total, pode ser expresso de duas maneiras, né? A diferença entre o maior e o menor valor, ou o maior e o menor valor do grupo. O método de calcular é sempre muito fácil, né? É a limitação, só leva em conta os valores extremos. De novo, no Excel, a formulazinha é máximo menos mínimo. A variância de uma amostra, que é a soma dos quadrados dos desvios, dividido pelo número de observações, média dos quadrados dos desvios. Grave aí que no Excel ela vai aparecer como var A para variâncias de uma amostra e var P para a variância
de uma população. Para o desvio padrão, a sistemática de cálculo da variância leva a que o resultado seja também o quadrado da unidade de medida. Exemplo, se nossa unidade fosse idade, a unidade de medida da variância seria idade ao quadrado, o que não é muito lógico. Calcula-se, portanto, a raiz quadrada da variância, obtendo-se o desvio padrão, expresso na unidade de medida da variável. No Excel, nós vamos ter DESV-PAD-A para desvio padrão de uma amostra e DESV-PAD-P para desvio padrão de uma população. Um outro elemento bastante importante é o coeficiente de variação, que é a medida relativa de dispersão. É obtida pelo quociente entre o desvio padrão e a média, sendo frequentemente expresso em porcentagens. Muito bem, finalizamos mais uma aula. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o desenvolvimento da disciplina. Lembrem-se sempre de dedicar hora de estudo, não deixar acumular dúvidas e exercícios e participar dos fóruns. Abraços a todos e até a nossa próxima aula.